crianças. Queria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Amém? Nós vamos entender um pouco hoje sobre aonde o Senhor quer que você esteja. E é importante você descobrir aonde você está no mundo espiritual, para que as coisas fluam em sua vida, amém? Muitas das vezes nós olhamos e não entendemos e falamos: poxa, eu sou alguém frequentador de cultos, eu sou alguém que estou sempre buscando, mas as coisas não mudam em minha vida. E existem algumas verdades espirituais, verdades que têm sido esquecidas de ser pregadas em púlpitos, verdades que têm sido esquecidas de ser ministradas e ensinadas. Existe um lugar onde o Senhor quer que você esteja, amém? E esse lugar não é um lugar humano, não é um lugar físico, mas é um lugar sobrenatural, é um lugar espiritual. Você crê nisso? Aleluia. Marcos 4. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear numa parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai, nós cremos que nesse lugar está sendo semeada a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito venha regar nesse momento, e que possamos, Deus, nesse momento entender o lugar espiritual que temos que estar para colher 30, a 60 e a 100 por um, movido pelas águas do Teu Espírito. Nós cremos, Pai, e colheremos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sabe, é interessante porque a parábola, ela por si mesma, já começa a indicar que existe um lugar onde que a palavra do Senhor ela é mais eficaz, amém? Onde a palavra do Senhor ela se torna mais eficaz nas nossas vidas. Não porque a eficácia da palavra seja diferente, mas o nosso posicionamento para a recepção da palavra é diferente. Sabe, a semente de um pé de manga vai ser sempre uma semente de um pé de manga. A semente de um fruto será sempre a semente de um fruto, onde quer que ela esteja, será uma semente. O problema não está aonde, ou seja, o problema está aonde nós depositamos a semente.
Muitas das vezes nós não entendemos que até na agricultura existe isso, existe solos mais propícios para isso, existe solos mais propícios para aquilo, não é assim? Existem frutos que só dão lugar mais frescos, outros em úmidos, e nós não entendemos isso. Eu quero dizer que os frutos de Deus, para os frutos da semente do Senhor, existe um lugar propício para que a sua vida seja frutífera e para que você colha esses frutos permanentemente, eternamente em sua vida. Você crê nisso? Amém? É interessante porque, dando continuidade, fica com a sua Bíblia aberta, né? Ele começa a ser indagado pelos seus discípulos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Amém? Ou seja, existia alguém que estava em Jesus, existia alguém que estava no lugar certo e que a palavra se tornava mais eficaz. Nós vemos lá no início, voltando lá no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Aonde que estava ensinando? A beira-mar. Diga, beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava, diga, à beira-mar. Na praia. Então nós vimos que o Senhor tomou uma distância, aquela multidão impulsionava a Jesus, tamanha multidão, e para que ele fosse falar algo àquela multidão, ensinar, foi necessário que ele entrasse dentro do barco e tomasse uma distância. Sabe, eu começo imaginando onde estavam os discípulos nesse momento. Eu creio que estavam nos barcos, porque eram pescadores, alguém acostumado com as águas. Amém? E existe uma outra multidão que estava na praia. Bem, começamos a separar e entender que praia é terra, ou seja, lugares terrenos. As águas são lugares espirituais. O problema todo que nós temos visto a igreja do Senhor, mesmo em grande multidão, nós vemos aí entrevistas e tantos anúncios que o evangelho tem crescido e crescido e crescido, mas ao mesmo tempo começamos a olhar que evangelho é esse, um evangelho terreno, um evangelho que está preocupado com as coisas terrenas, um evangelho que está preocupado com dinheiro, preocupado com fama, preocupado com CDs que vendem-se e tantas coisas terrenas, e esquece que a semente do Senhor, elas são implantadas para as coisas espirituais, as coisas nas águas. Amém? Então, para que possamos entender aonde que nós devemos estar no Senhor, qual é o lugar certo para receber a semente da boa palavra do Senhor, primeiro nós temos que entender aonde nós não devemos estar. A gente começa a entender por eliminatória, né? Ou eliminação. Começamos a eliminar aonde que nós devemos estar. Bem, eu sei que devemos estar aonde que, na verdade, é o local onde que nós não devemos estar. Então, aonde devemos não estar? Vamos continuar lendo. Diz assim, né? O Senhor Jesus começa narrando a palavra, deixa abertinho aí, e fala: e ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Amém? A semente aí, ela traz uma realidade, ou seja, ela começa a sair da parábola para despontar e dizer que é a própria palavra do Senhor. Quando nós semeamos a palavra do Senhor, ou seja, no versículo 4 diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Vamos entender primeiro aonde não devemos estar. Não devemos estar na beira do caminho. Diz assim: eu não quero estar à beira do caminho. Levanta a mão. Diz: eu não quero estar à beira do caminho. Ali não é o meu lugar. Aleluias. E começamos a ver o que primeiro Jesus, o próprio Jesus, começa a narrar sobre isso que ele diz lá no versículo
Vamos ver aqui, 14. Bem, versículo 15. São esses da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Amém? 4:15, acharam? Diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Sabe o que Jesus quer falar com isso? Ele diz o seguinte: olha, existem alguns que querem colher a palavra, ou seja, reflexo da palavra do Senhor. Quando já viram aqueles que olham para você e falam assim: ora por mim, olha, ora pela minha casa, olha, ora pelo meu filho, pela minha filha, e você ora, e realmente as coisas acontecem, a manifestação da palavra proferida dos seus lábios, porque o Espírito de Deus flui através de você, e você profetiza e diz: olha, seja curado em nome de Jesus, e de repente aquela pessoa ela recebe a cura, aquele filho recebe a cura, aquele esposo recebe a cura. Mas quando você diz assim: agora Deus te chama para um compromisso, e aquela pessoa diz: olha, bem, ainda não chegou a minha época, eu entendo vocês, mas vamos respeitar o tempo de Deus. Eu digo: o tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é hoje. Você não semeará coisas eternas se estiver à beira do caminho. E o que é estar à beira do caminho? A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o caminho. Sabe, a palavra do Senhor não diz que Jesus é a beira do caminho, Ele é o caminho. Existem aqueles que frequentam igrejas, existem aqueles que até mesmo são batizados, mas eles estão sempre à beira do caminho. Não se tornaram uma criatura eterna, porque a palavra do Senhor diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, nada se fará novo para aquele que está à beira do caminho. Porque quando o Senhor diz aquele que está em Cristo, Ele está falando aquele que está no caminho, e não aquele que está à beira do caminho. Se você quer coisas eternas, frutos eternos, você não pode estar à beira do caminho. Fala assim: eu não estou à beira do caminho. Esse é o lugar que o Senhor não te quer. Ainda que ali você colha palavras, ainda que ali você colha coisas espirituais, reflexos espirituais. Aqueles homens estavam em procura de Jesus, mas eles não entraram nas águas para terem mais intimidade com Jesus. A palavra do Senhor diz que a multidão permaneceu à beira-mar, ou seja, em coisas terrenas. Eu creio que existiam alguns sedentos de Deus, alguns que amavam a Deus, que mergulharam naquela praia e quiseram escutar a Jesus de pertinho. Amém? Se eu tivesse ali, eu tinha mergulhado e ido até aquele barco, nem que eu tocasse, né? Ficar segurando ali, olhando de pertinho para Jesus. Quem queria isso? Amém? Você quer isso? Então fala assim: à beira-mar eu não quero estar, à beira do caminho não quero estar. Aleluia. Em primeiro lugar, não devemos estar à beira do caminho. Em segundo lugar, no versículo 5, diz assim: outro o quê? A semente, a palavra. Quantos que está sendo proferido uma palavra nesse lugar? Amém? Então, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre essa. O próprio Senhor Jesus trazendo o discernimento daquilo que Ele estava falando. No versículo, vamos ver aqui no versículo 16, diz assim: semelhantemente são estes os semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Segura aí, fecha a Bíblia. É interessante porque nós vemos que são pessoas que recebem a palavra. Sabe, aquela multidão à beira-mar, ela estava recebendo a palavra. E eu creio que quando a palavra era proferida, tinha alegria, porque se não houvesse alegria,
Aqueles homens não estariam à beira-mar, mas ainda estavam preocupados com coisas terrenas. Quantos de nós temos visto que o Evangelho tem sido pregado e as pessoas só estão felizes com Deus, só estão alegres com Deus quando somem as suas dívidas no banco, quando algo material acontece, quando a sua firma está falindo e de repente ela tem 3 firmas, então aquilo traz felicidade por coisas naturais, materiais, terrenas. Mas os seus olhos não estão em coisas espirituais. Eu estou falando de um povo que segue a Jesus. Eu estou falando de um povo que seguia a Jesus, mas que estava à beira-mar. Muitas das vezes nós recebemos algo e nos tornamos eufóricos com isso que recebemos algo da parte de Deus, uma palavra profética sobre a sua vida, que vem a ser concluída, que vem à tona, e nos tornamos alegres, damos testemunhos, mas apenas por coisas materiais. Para esses que recebem esta alegria momentânea, escuta o que o Senhor Jesus diz, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, nem lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. De quem ele está falando? Daqueles que recebem a palavra em lugares rochosos. Diz assim: eu não quero estar em lugares rochosos. O que é lugares rochosos? Um lugar terreno, onde tem muita pedra, e ninguém semeia nesse lugar, porque quando você semeia, de repente pode até crescer algo, mas é algo que não tem profundidade em raiz. De repente, quando você vê crescer, você fica até feliz, mas logo você verá que aquilo passará e aquela planta morrerá, porque não tem raiz. O Senhor Jesus está falando de homens e mulheres que seguem a Jesus, talvez crentes no Senhor, mas com um relacionamento superficial em Deus. Sabe, aqueles que têm relacionamento superficial em Deus, têm alegrias momentâneas. Aqueles que não criam raízes espirituais, que não criam raízes, entranhas em coisas espirituais, que não estão apegados em coisas espirituais, recebem alegrias momentâneas, alegria de coisas terrenas, talvez de bênçãos que têm recebido, mas o Senhor diz na sua palavra que Ele veio pregar o reino de Deus, e o reino de Deus, Ele diz: olha, não é comida e não é bebida, não é assim que nós estamos aprendendo, que não é primeiro. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Diga: o reino de Deus não é comida e não é bebida. E o interessante é que mesmo assim o Senhor te abençoa todos os dias. Você não lhe falta o que comer, não lhe falta o que beber. Mas o reino de Deus não é isso, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz. Diga: paz, justiça e alegria. Não uma alegria momentânea, mas uma alegria eterna em Deus. Essa alegria de coisas superficiais, essa alegria de coisas materiais e terrenas, ainda que seja provisão de Deus, são alegrias momentâneas. Sabe, quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, aquele povo teve que comer naquele momento. Quem multiplicou? Fala: Jesus. Diga: Jesus. Mas quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, Ele não fez isso para uma eternidade, para aquele povo. Logo depois que aquele povo foi disperso, será que no dia seguinte eles teriam que comer? Mas aqueles que seguiam a Jesus, que Jesus falou: olha, quanto sobrou, guarda que nós ainda caminharemos, para aqueles nunca faltou, porque estavam em Jesus, estavam em lugares profundos, estavam buscando coisas espirituais, e não coisas momentâneas, provisões momentâneas, ainda que busquem Deus, mas buscando coisas momentâneas. Eu quero dizer, Deus tem coisas. Versículo 6 diz, não no 7 agora, né?
Outra parte, essa agora é a terceira parte, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu frutos. Agora vamos ver a resposta do Senhor com relação a isso. Ele diz no versículo 18: outros o semearam entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. O que ele está dizendo? Olha, existem alguns que recebem a palavra, existem alguns que recebem e que até crescem. Essa semente é germinada e ela começa a ver um crescimento. E o que simboliza o espinho nesse momento? Gente, é uma pena, mas não deu para dar continuidade à mensagem da noite. Fato é que nós estamos no início de um trabalho e não temos ainda maquinário, não temos ainda uma boa câmera, mas em nome de Jesus um dia nós vamos chegar lá. Amém? Então estou aqui para dizer que há uma continuidade nessa pregação, que na verdade eu preferiria que você estivesse lá, né? Mas como você não pode, eu não vou também deixar essa mensagem pela metade, né? Como eu estava falando, existem aquelas palavras que são lançadas em meio aos espinhos, e em meio aos espinhos há uma conotação de lugares que te machucam, ou seja, pessoas que até trazem frutos mediante uma semente, uma palavra espiritual, pessoas que até crescem, desenvolvem um trabalho dentro da igreja, e que na verdade ao longo do tempo essas pessoas não abandonaram algumas coisas carnais e começam a juntar aquilo que é santo com aquilo que é profano, trazem para dentro do seu ministério coisas profanas e acabam se machucando com essas coisas que na verdade são os espinhos, e começam machucando a sua carne, e começam a sentindo dores até no ministério, não pelo ministério, nem pela presença da sua unção, mas pelas suas coisas carnais que tem trazido no longo do tempo. Então quero falar para essas pessoas agora em específico. A palavra do Senhor diz que vamos lá na palavra, conforme estava sendo ministrado anteriormente, quero deixar junto a palavra contigo. Outro sim, enfim, caiu, no 7 diz, outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram e não tem fruto. A palavra do Senhor Jesus para esse está no versículo, vamos ver aqui, no versículo 19, quando ele diz assim, no 18 diz, os outros os semearam entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, fascinação da riqueza e demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe o que ele quer dizer? Muitas das vezes nós estamos em um ministério preocupado com aquilo que era princípios carnais, fama, riqueza, dinheiro, mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito além das coisas naturais. Deus te chama para o sobrenatural em Deus. As coisas carnais têm que ficar para trás. As coisas carnais são do homem antigo, do homem velho. As coisas carnais são daqueles que ficam à beira do rio, à beira da praia, aqueles que não entram em profundidade em Deus. Então chegou o seu momento de começar a entrar em profundidade nas coisas de Deus. No início da pregação da mensagem eu falei, existe um lugar certo. O lugar certo não é a beira da praia. O lugar certo não é a beira do caminho. O lugar certo não é um lugar superficial como as regiões rochosas. O lugar certo não é junto com unidade aos espinhos que são os pecados que ferem, que machucam a carne. Eu vou falar para você onde é o lugar certo. O Senhor Jesus disse, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto,
que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Existe um lugar onde a sua vida pode frutificar. E esse lugar, aqueles homens não entenderam. Esse lugar é quando você abandona as coisas terrenas e entra nas águas espirituais. Esse lugar não é um lugar natural, não é um lugar de vida passageira, mas de vida eterna. Esse lugar é um lugar de águas espirituais, é um lugar onde as sementes espirituais foram plantadas na sua vida e você será regado todos os dias da sua vida por essas águas que te levam a coisas eternas. Esse lugar é em Cristo Jesus. Sabe, nós estamos preparando uma igreja, nós estamos nos envolvendo com um trabalho aonde que nós cansamos, aonde que nós não queremos mais nos preocuparmos com as coisas naturais, porque nós entendemos o seguinte: o relacionamento com Deus é algo sério. Sabe, ninguém quer um relacionamento aonde que você apenas é retirado, aonde que alguém tem apenas interesse naquilo que você possa ter. Relacionamento é mão e contramão. Sabe, o relacionamento com o Senhor Jesus também é assim. Você lembra daquela pessoa amada, ao qual você manteve um relacionamento, talvez seu esposo, sua esposa, quando vocês estavam namorando, vocês marcaram um encontro, e nesse encontro, essa pessoa amada tinha que estar em um lugar aonde que você sairia para estar nesse mesmo lugar com a pessoa amada. Sabe, existe duas situações, duas pessoas, dois indivíduos, alguém que sai de um lugar para estar naquele lugar que você também estará. Isso é um relacionamento, desejo de estar no mesmo lugar. O Senhor Jesus, Ele saiu de um lugar mais alto para estar contigo. Sabe, hoje, Ele espera que você saia dessa dimensão natural de carne, que você saia dessa dimensão natural de espinhos, de pecado, para estar no lugar sobrenatural com Ele. O lugar da boa semente é um lugar sobrenatural. Nós estamos pregando nessa igreja, na comunidade Batista Rema, que não adianta você receber casa, você receber carro, você receber bênçãos materiais, se um dia o que vai lhe fazer falta são coisas espirituais. Nós pregamos vida eterna com Deus. E vida eterna com Deus, ela começa hoje, agora. Fica com Jesus. Sabe, esperamos você na comunidade Batista Rema. E que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Amém?